Boa noite, alunos do curso de Contabilidade, da disciplina de Contabilidade e Custos. Hoje, dia 6 de maio, estamos iniciando a nossa aula número 5. Hoje, o objetivo desta aula é falar exatamente sobre os custos e suas variações. Vamos entender um pouco mais sobre o que significa os custos dentro de uma produção e também as suas variações quando nós falamos de um custo direto, um custo indireto. Então, toda essa problemática que cerca e às vezes até confunde bastante é o que nós vamos discutir hoje com vocês. Muito obrigada pela atenção. Tenhamos uma boa aula. Vamos falar um pouquinho sobre o conceito de custos. Custo, de acordo com a NPC 2 do IBRACON, custo é a soma dos gastos incorridos e necessários para a aquisição, conversão e outros procedimentos necessários para trazer os estoques à sua condição de localizações atuais e compreender todos os gastos incorridos à sua aquisição ou produção, de modo a colocá-los em condições a serem vendidos, ou seja, transformados, utilizados na elaboração de produtos ou na prestação de serviços que façam parte do objeto social da entidade, ou realizados de qualquer outra forma. Desta forma, o custo é o valor gasto com bens e serviços para a produção de outros bens e serviços. Nós podemos colocar como exemplo matéria-prima, energia aplicada na produção de bens, salários e encargos do pessoal da produção. Vamos voltar um pouquinho já às aulas anteriores e vamos tratar o custo. O custo ele se desprende principalmente em todas as etapas de produção. Produção até a coleta de insumos, o estoque desta coleta, todos os procedimentos necessários em transformação, até mesmo quando se dá o produto acabado. Então, o custo ele está inserido em todos esses processos, tudo que te dá, todas as predisposições em relação aos produtos que serão transformados em produto final. E nesse passo, vamos dar então um entendimento para vocês primeiro dos nossos custos diretos. São aqueles que podem ser apropriados diretamente ou aos produtos fabricados, porque há uma medida objetiva do seu consumo nessa fabricação. A apropriação de um custo ao produto se dá pelo este produto consome de fato, no caso de matéria-prima, pela quantidade efetivamente consumida e no caso de mão de obra direta, pela quantidade de trabalhos. Vamos lá ao primeiro exemplo? Matéria-prima. Normalmente, a empresa sabe a quantidade exata de matéria-prima que está sendo utilizada para a fabricação da unidade de um produto. Sabendo do preço da matéria-prima, o custo decai resultante desta associação direta ao produto fabricado. Quando nós falamos nesse custo direto, é o que está ligado a uma produção e pode ser mensurado facilmente. Nesse caso, vocês estão verificando que a matéria-prima é algo que eu consigo mensurar, porque todo fabricante consegue fazer a mensuração de um valor unitário no seu produto final. Digamos que ele vai fabricar então um pneu, ele sabe exatamente quanto de borracha será necessário para a fabricação de um único pneu. Então, essa matéria-prima, esse quantitativo de material, ele é facilmente mensurado. Então, por isso que nós chamamos de custos diretos. Outro bom exemplo é a mão de obra direta. Trata-se dos custos com os trabalhadores, utilizados diretamente na produção.
sabendo-se quanto tempo cada um trabalhou no produto e o preço da mão de obra, é possível apropriá-la diretamente ao produto. Material de embalagem é outro item também que eu consigo mensurar. A depreciação de equipamento, a energia elétrica das máquinas, quando é possível saber que foi consumida na fabricação de cada produto. Então, vocês viram que esse custo direto é quando eu consigo tratar, eu consigo fazer a mensuração facilmente, que seja através do quantitativo de matéria-prima, pela quantidade de horas utilizadas por uma mão de obra, pela quantitativo de material de embalagem, depreciação e energia elétrica utilizada pela quantidade de horas em que aquela fábrica, em que a própria máquina irá utilizar. Ao passo que meus custos indiretos são os custos que dependem de cálculos, rateios ou estimativas para serem apropriados ou a diferentes produtos. Portanto, são custos apropriados indiretamente aos produtos. O parâmetro utilizado para as estimativas é chamado de base ou critério de rateio, sendo a apropriação de um custo por meio de rateio que faz com que essa apropriação seja descaracterizada como direta. Vejamos, por exemplo, gastos com limpeza da fábrica. Eu teria que utilizar uma mão de obra e o seu quantitativo de produtos por rateio. Eu não tenho como mensurar isso por cada produto. Quer dizer, eu não tenho como trabalhar esse cálculo por produto fabricado. Então, eu preciso utilizar o quê? Um custo geral e fazer, então, uma divisão por produtos acabados. Então, é essa parte do custo indireto em que se torna a mensuração difícil de se apropriar. Eu preciso utilizar cálculos, eu preciso utilizar métodos como rateio ou estimativas. Temos esse exemplo de custos, né? E como que se faz o cálculo do rateio por essa empresa. A empresa é a J Flores. Nesse caso aqui, ela está fabricando dois produtos, o alfa e o beta. E ela diz o seguinte, que no mês de abril foram fabricadas 180 unidades do alfa e 240 unidades do beta. Ele coloca um custo de produção de matéria-prima. Olha como que ficou fácil. Sendo que 12 mil para o produto alfa e 15 mil para o produto beta. Fala, inclusive, o seguinte, que mão de obra direta, né? Ele trabalha com 300 horas para o produto alfa e 350 horas para o produto beta, com custo de produção de R$ 25,00 a hora. E aí ele precisa, então, entender um pouquinho, porque tem os custos aí indiretos, como, por exemplo, energia elétrica, depreciação, aluguel. E tudo isso, no final do mês, contabilizou R$ 19.500. Ao total dos custos indiretos, é rateado aos produtos conforme as horas de mão de obra. Pois é, pessoal, se fosse um único produto, seria fácil de nós podermos mensurar cada um desses itens, mas não, é mais de um produto. Então, nesse caso, para que seja feita a apropriação não exata, mas por estimativa, é necessário, de fato, fazer o quê? Um cálculo de rateio. Então, nós temos lá no cálculo de rateio os custos indiretos no valor de R$ 19.500. O que ele faz? Ele faz a junção de todas as horas. Soma-se, então, 650 horas. Divide-se o valor dos custos diretos, nesse caso R$ 19.500, dividido pela quantidade de horas, que é de 650, achando então R$30, que seria então um fator, né, de custo por horas. Então ele vai lá
e faz então uma estimativa, já que o produto alfa gastou 300 horas, então ele vai trabalhar este valor em 300 horas vezes o que ele já achou de custos indiretos, que seria R$30. Então, o produto alfa indiretamente custou para essa empresa R$9.000 de custos indiretos, e o produto beta custou para esta empresa R$10.500 também de custos indiretos. Neste slide número 7, eu achei interessante trabalhar com vocês já por tabela. Assim, todo o texto foi trabalhado aqui na tabela. Como eu já havia explicado para vocês como se faz o cálculo por rateio, ficou fácil entender o que vocês utilizaram. Vamos supor, vocês têm dois produtos, um produto alfa e um produto beta. Sendo que para o produto alfa, que foram fabricados 180 unidades, utilizando-se 300 horas, apropriou-se de R$12.000 de matéria-prima, custo de mão de obra foram R$7.500, ao passo que os seus custos indiretos R$9.000. Já o produto beta, foram fabricados 240 produtos, com a quantitativo de horas em 350, custo de matéria-prima de R$15.000, custos para mão de obra de R$8.750 e totalizando custos indiretos no valor de R$10.500. Quando a gente coloca esses valores em uma tabela, fica bem mais fácil de poder entender, mensurar e mesmo fazer o que? O entendimento, né, de todos esses conceitos e poder fazer então uma explicação ou então em uma reunião com diretoria. Busque sempre trabalhar desta forma, um texto transformado em imagem. E quando falamos então em custos fixos, são aqueles custos cujos valores são os mesmos, qualquer que seja o volume da produção de uma empresa. Esses custos decorrem da manutenção da estrutura produtiva da empresa, independentemente da quantidade que venha a ser fabricado, ou seja, de zero produto até a sua capacidade máxima. É o caso, por exemplo, de aluguéis de fábrica, que será cobrado pelo mesmo valor, qualquer que seja o nível de produção, inclusive no caso se a fábrica nada produzir. Observe que os custos fixos são fixos em relação ao volume de produção, mas podem variar de valor no decorrer do tempo. Aluguel da fábrica, mesmo quando sofre reajuste em um determinado mês, deixa de ser considerado um custo fixo, uma vez que terá o mesmo valor em qualquer uma que seja a produção do mês. Veja, nós temos um exemplo aqui de uma empresa chamada Pé de Moleque. Essa empresa é uma fabricante de calçados infantis. Qual é a sua produção máxima? Ela consegue fabricar 10.000 pares de produtos acabados por mês. O seu maquinário, então, tem essa produção. Sendo que ela paga um seguro do prédio, da estrutura da fábrica, no valor de 12.000 por mês. O aluguel mensal dessa fábrica é R$6.000 e a sua depreciação é estimada em R$24.000. O que eu quero deixar claro nesse slide para vocês é o seguinte, pessoal. Independente se essa empresa fabricar nenhum calçado ou 10.000 calçados, esses valores não vão mudar. Ou seja, o aluguel, se ela fabricar 0 ou fabricar 10.000, sempre será o mesmo. O seguro da fábrica também vai ser o mesmo, vai ser cobrado naquele mês. E a sua depreciação. Então, existem alguns custos
das empresas que não mudam, independente se ela estiver no momento de produção máxima, ou se ela der férias coletivas para uma empresa, ou se ela der férias coletivas, para os seus colaboradores. Entenderam? Nesse momento que nós estamos passando agora é um momento difícil, porque muitas empresas estão fechadas. E vejam só, esses custos fixos estão incorrendo, independente se elas estão vendendo ou não. Então, é bom que possamos já entender o que significa esses custos fixos para uma empresa. Trago para vocês nesse slide o conceito de custos variáveis. São aqueles cujos valores se alterem em função ao volume de produção da empresa, sendo que esses custos irão variar sim, conforme a produção ou o pedido que essa empresa possa ter. Por exemplo, matéria-prima consumida. Se não houver quantidade produzida, o custo variável será nulo, óbvio. Os custos variáveis aumentam à medida que aumenta também a produção. São custos que aumentam com incrementos de pedidos solicitados por um determinado cliente. Temos um belo exemplo aqui. Nós sabemos que a empresa Pé de Moleque tem uma capacidade máxima de 10 mil pares de calçados infantis por mês. Porém, ela recebe um pedido de 15 mil pares de calçados. O que essa empresa faz? Ela institui o segundo turno de trabalho, ou seja, seguindo uma linha de pensamento, é claro que a mesma terá um custo maior em matéria-prima, em energia e mão de obra para entregar esse pedido ao cliente, ou seja, os custos fixos vão variar conforme a produção de uma empresa. Vejam, o que está variando? Varia a partir do momento que a minha empresa ela passa a ter um volume maior de produção. Nesse caso da empresa Pé de Moleque, eu sei que a capacidade máxima dela é de 10 mil pares de calçados infantis por mês. Porém, ela recebe um pedido de 15 mil pares. Para que ela não possa falar não para o cliente e aceite esse pedido, o que ela faz? Ela institui o segundo turno de trabalho. Assim, ela vai sim conseguir entregar esse pedido ao seu cliente final. Porém, haverá uma variação de custos. Porque terá mais gastos com matéria-prima, mais gastos com energia, com mão de obra. Vamos ver na próxima tabela, no próximo slide? Nesse slide, eu já deixo bem claro quais serão os valores que a empresa terá que dispor para custos fixos. E quais serão, então, os custos variáveis para o pedido de 15 mil pares de calçados. Para os 10 mil pares de calçados, essa empresa ela já tem, tá? Para a produção, matéria-prima, ela está gastando 10 mil reais. Mão de obra direta, 20 mil reais. Energia, 8 mil reais. Aluguel de prédio, 6 mil. Seguro, 12 mil reais. Depreciação, 24 mil reais. Ou seja, essa empresa com este valor, tá? Para a produção máxima de 10 mil pares de calçados, ela terá um custo final de 80 mil reais. Ao passo que ela aceite este pedido de 15 mil, ela terá alguns custos adicionais. Vamos ver o que vai variar. Nesse caso, o que vai variar, matéria-prima. Ela terá um custo adicional de 5 mil reais. Na mão de obra direta, ela terá que pagar para os seus funcionários mais 10 mil reais. Energia elétrica terá um consumo a maior no valor de 4 mil reais. Então, para conseguir fabricar mais 5 mil pares de calçados, a variação de custos para essa empresa vai chegar a
19 mil reais. Então, nesta tabela, vocês conseguem identificar muito bem o que seria o custo dessa empresa para simplesmente conseguir produzir os 10 mil pares de calçados. Ao passo que ela vá, então, aceitar esta proposta ou este novo pedido, ela terá que dispor, então, de mais 19 mil reais. Somente para fecharmos esse assunto, então, eu digo para vocês que o aumento de produção em 50%, né, de produtos acabados, a empresa terá que desembolsar o valor do custo variável em 19 mil reais, tá? Então, eu quero que vocês, nessa aula, entendam o que seria, então, um custo fixo, independente dessa empresa fabricar zero produto, a sua capacidade máxima, esses valores não alteram. Ao passo que eu vá utilizar fora sua capacidade máxima, então eu vou ter algumas alterações sim no valor do seu custo final. Pessoal, é uma aula, nós já estamos fechando neste momento, é a aula número 5. Eu trouxe para vocês alguns aspectos do custos e suas variações, tá? Estarei com vocês online hoje, mais tarde um pouquinho estarei mandando a aula prática de vocês já no e-mail. Muito obrigada pela atenção, tenha uma boa aula, boa noite.